Olá, meu nome é José Luiz e eu vou estar apresentando o meu trabalho de banco de dados NoSQL. O trabalho se trata de uma agência de notícias que precisa de uma aplicação web para fazer o controle das reportagens produzidas pelos jornalistas contratados. Vou falar brevemente sobre as classes. Então, nós temos a classe jornalista, assunto e matéria. Temos aqui na propriedades da aplicação o nome da aplicação, o banco de dados, né, linkado aqui, e a nossa base de dados. Então, cada classe tem o seu CRUD para poder registrar as informações. Dentro desses CRUDs, nós vamos cadastrar para o jornalista o nome, e-mail, para a reportagem o título, conteúdo, autor, assunto e a data de criação. O assunto é apenas cadastrado o título. Aqui nós temos nosso modelo MVC, temos a camada de visualização, controle, serviço e persistência. Essas são as páginas em que eu vou estar registrando esses dados. As tecnologias utilizadas, Timeleaf HTML, Timeleaf CSS. Uma breve layout das páginas. A página de cadastro de jornalista, cadastro de assunto, cadastro de reportagem. Aqui nós temos os controles, diagrama dos controles para cada classe. Então aqui eu represento os CRUDs, né, para cada classe. Temos a nossa camada de serviço para cada classe. Esse documento vai ser incluso no diretório do GitHub. Aqui temos então o nosso repository do MongoDB, também com as classes aqui, né? Essas classes representam um documento no banco. Se eu entrar lá no Mongo, eu tenho aqui então o meu banco de dados, reportagem. Temos aqui os documentos do assunto, jornalista e reportagem, com as informações cadastradas. E agora vamos lá pro código. No código, nós temos aqui as nossas camadas do sistema. Então aqui está bem organizadinho. Tem a nossa camada de controle, modelo, persistência e serviço. Vou começar pela persistência. Pelo modelo. Aqui nós temos as classes. Essa é a classe assunto. A classe assunto tem uma ID e um título. Aqui eu tenho o construtor, os getters e setters, e aqui eu tenho também o return com a string da classe. Mesma coisa para o jornalista. Então eu tenho a ID, as anotações aqui do Mongo, né? Eu não apliquei nenhum DTO nesse trabalho, mas isso vai ficar para o trabalho 2. Tem os atributos aqui da classe. Mesma coisa, né? Getters, setters e constructors. Para a reportagem também. Então eu tenho aqui a ID, o título da reportagem, conteúdo, autor, assunto e data de criação. E eu também tenho aqui uma situação, que isso aqui é feito num enum, que é esse daqui. Então uma reportagem pode ser publicada, cancelada ou pendente. Dentro da camada de controle, eu tenho um controle para cada um. Então aqui eu tenho a página de cadastro. Dentro da página de cadastro eu vou estar verificando os assuntos, né? Aqui eu tenho o cadastro do assunto e remoção do assunto. Aqui é o nosso controlador da página principal do index. Tem aqui o cadastro do jornalista. Então aqui eu chamo o método para listar e passo as informações ali que tem no meu banco. Depois eu vou mostrar isso dentro das páginas HTML. Também tem o método para chamar a página de cadastro do jornalista e o método para listar os jornalistas. E aqui o método para remoção.
Mesma coisa para as reportagens. Então, aqui eu tenho a página de cadastro da reportagem. Eu chamo aqui o método para listar, caso não seja nulo, não seja vazio. Aqui, caso não tenha nenhuma reportagem, eu vou estar criando uma nova reportagem. Aqui eu vou estar fazendo o set do autor e do assunto. E daí eu vou disponibilizar esses dados aqui no modelo para a minha aplicação. Aqui eu tenho para cadastro da reportagem e eu também coloco aqui a data, né, para disponibilizar a data. E aqui eu estou aplicando as regras lá da criação, né, do limite de 2 reportagens de cada assunto por dia por autor. Aqui eu estou relacionando com o assunto e listando, depois passando ali a reportagem para o serviço e redirecionando para a página reportagem, que é onde eu cadastro as reportagens. Aqui é onde eu vou listar as reportagens que não são públicas, depois eu vou explicar melhor por quê. Aqui só vão ser colocadas as reportagens não publicadas, ou seja, as canceladas e pendentes. Aqui eu chamo o método para remover, e aqui é para as reportagens públicas. Então, a partir do momento que ela foi marcada como publicada, ela é direcionada para essa página. Na minha camada de modelo, eu tenho um para cada, uma persistência. Eu tenho um repository para cada, e ele está estendendo o Mongo repository com assunto string, que é ID. Mesma coisa para o jornalista, ele estende jornalista e ID. E mesma coisa para reportagens. Aqui eu estou passando pela ID, a ID do autor e do assunto e da data de criação para poder depois listar lá na página. Se eu vim aqui na implementação, no uso na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Então eu estou vindo aqui no repository e depois eu estou passando ela aqui no serviço, na implementação de serviço. Na camada de serviço eu tenho aqui as interfaces, né? Onde eu estou construindo esses métodos. E a mesma coisa para cada um. Então eu tenho um serviço para cada classe. E aqui eu tenho a implementação dos métodos, né? Então aqui eu vou estar salvando, né? Eu chamo pelo repositório para salvar os dados no banco, utilizando o MongoDB lá. Eu estou implementando o assunto de serviço que estende o repositório. Então essas aqui são as minhas camadas. E daí lá na camada de visualização eu tenho os meus templates. Eu tenho aqui a minha página index, página de listagem dos jornalistas. Aqui é o meu painel de controle, onde eu também cadastro os autores. A minha página reportagem, onde eu cadastro as reportagens. Aqui é onde eu listo as reportagens. E aqui é onde eu listo as reportagens públicas. Bom, vamos lá para a aplicação rodando. Então, se eu voltar aqui na página inicial, eu tenho uma breve apresentação da agência de notícias. Eu posso ver aqui nas reportagens publicadas, que eu não tenho nenhuma. Posso vir aqui na página de cadastro do jornalista, ou painel de controle, e posso cadastrar um jornalista novo. Salvei, posso vir aqui na página de edição e remoção, posso editar, vou editar adicional.com aqui, salvo, já aparece aqui a minha atualização. Se eu adicionar mais um aqui, e salvar, eu também posso excluir ou editar.
Os assuntos eu também posso estar incluindo e editando. Então, se eu colocar aqui filmes 2, filmes 3 e voltar lá, eu tenho aqui filmes 2, filmes e filmes 3. Também posso excluir. E eu posso fazer a mesma coisa para reportagem. Eu não tenho nenhuma cadastrada no momento. Se eu clicar aqui em nova reportagem, eu posso colocar um título qualquer, conteúdo, reportagem. Eu posso selecionar então os meus autores. Se eu colocar ela aqui em pendente e for aqui em edição de reportagens, ela vai aparecer aqui. Posso cadastrar mais uma, reportagem 2, conteúdo, e colocar ela como cancelada, salvar, ela também aparece aqui, reportagem 2. Eu posso excluir ou editar também. Se eu colocar aqui reportagem publicada, conteúdo, escolher meu autor, colocar como publicada, for lá na página de reportagens públicas, ela aparece lá também. Tendo em vista aqui que eu tenho meu autor, assunto e horário de criação, se eu voltar lá e publicar mais uma, reportagem 3, conteúdo, e eu colocar o meu autor de novo, voltar lá, reportagens publicadas, ele está com algum erro aqui que provavelmente é no meu código, na minha limitação de reportagens. Aqui no código ele estava com menor ou igual a 2. Menor que 2, tem que ser menor ou igual a 2. Então, se eu rodar novamente, voltar lá na minha página, vamos cadastrar mais uma, nova reportagem, reportagem 3, conteúdo, colocar aqui o dono de novo, salvar, agora reportagem 2. Voltando aqui, se eu tentar cadastrar mais uma, reportagem 4, conteúdo, e eu tentar colocar de novo, salvar, ele não vai me deixar publicar. Porém, se eu cadastrar para outro autor, reportagem Mark, conteúdo, ele aparece. Então, entende o meu controle da quantidade de reportagens. Posso cadastrar um novo assunto, assunto novo, salvar. Se eu voltar lá na página de controle, editar assuntos, assunto novo. E eu também posso excluir. Posso clicar aqui também para voltar e, como um easter eggzinho, nessa página aqui fica o desafio. Bom, aqui no meu banco, se eu voltar e atualizar aqui, eu tenho as novas reportagens, tenho aqui os jornalistas, eu não cadastrei mais nenhum, mas eu também posso ver que as informações estão puxando aqui, e tenho o meu assunto. Então esse é o meu trabalho, e é isso aí. Bora pro trabalho 2.